pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com uma nova série em nosso canal, onde falamos sobre as feridas emocionais que são geradas na infância e as implicações na nossa vida adulta e, consequentemente, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Mas antes eu quero te pedir algo. Aqui na descrição do nosso vídeo, aqui embaixo, eu coloquei o link do nosso primeiro vídeo, caso você não tenha assistido ele. Então, se não, eu peço primeiro que você assista ele e depois você retorne e assista o nosso segundo vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o escapismo. E você deve estar se perguntando, o que é isso? Eu nunca ouvi falar nessa palavra. Pois é. E pior ainda, que relação é essa entre escapismo e rejeição? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu quero te dizer que tem muita coisa a ver. E a partir da rejeição que nós acabamos usando essa máscara do escapismo muitas vezes. Pessoas que têm ferida da rejeição, elas acabam usando essa máscara. E o personagem que nós vamos conversar hoje em nossa série, nós encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 27, que diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E o personagem que nós vamos conversar e que tinha essa ferida emocional da rejeição é sobre Jacó. E nesse personagem nós conseguimos identificar a origem da rejeição, como é que a rejeição se origina, e também nós conseguimos identificar o escapismo, essa máscara que é usada justamente para esconder a ferida da rejeição. Mas antes eu preciso falar um pouquinho sobre o que é rejeição. Rejeição significa alguém que é expelido, alguém que é excluído. Então a pessoa que sofre essa ferida é algo, gente, tão profundo, porque ela se sente rejeitada no seu ser. Olha só, ela se sente rejeitada no seu direito de existir. Então, o que ela vai fazer? Sem, às vezes, ela nem perceber, porque às vezes isso é de uma forma bem consciente mesmo, ela vai gerando nela uma personalidade escapista. E o que é uma personalidade escapista? São aquelas pessoas que vão buscar a todo custo se ofuscar, se apagar, se tornar alguém invisível aos olhos dos outros. Por que isso? Justamente porque elas não querem sentir novamente a dor da rejeição. E através da vida de Jacó nós conseguimos entender como é que acontece todo esse processo. Primeiro eu quero te dizer algo importante. A origem da ferida emocional, da rejeição, ela acontece justamente com o genitor, os nossos cuidadores do mesmo sexo. Então, observe algo importante. O genitor do mesmo sexo, ele tem uma função muito importante em nossas vidas. Então, se você for mulher e se tem essa ferida emocional foi gerada pela sua mãe. E se você for homem e tem essa ferida emocional foi gerada pelo seu pai. Eu não estou dizendo aqui que foi algo que eles quiseram fazer, mas eu estou dizendo aqui algo seguinte: como isso acontece na nossa infância, então a interpretação que uma criança dá a determinadas situações é diferente de um adulto. Pode ter acontecido uma situação que você, na sua infância, interpretou como uma rejeição, mas pode não ter sido rejeição. Mas também acontece, de fato, que alguns genitores acabam rejeitando os seus filhos. Então, olha só, o genitor do mesmo sexo que o nosso, ele tem responsabilidade de nos ensinar sobre o amor, nos ensinar a nos amar e nos ensinar a dar amor. Olha só a seriedade do genitor do nosso mesmo sexo. E o genitor do sexo oposto tem a função de nos ensinar a receber amor. Então, se a ferida da rejeição
ela ocorre com o genitor do mesmo sexo, você vai observar que Jacó se sentiu rejeitado pelo seu pai porque o seu pai tinha uma preferência pelo seu irmão Esaú. Então ele se sentiu no seu interior rejeitado pelo seu pai, por alguém do mesmo sexo que o dele. Então Jacó, ele se sentia alguém o quê? Desvalorizado, que é justamente aquilo que acontece com pessoas que têm a ferida da rejeição, elas se sentem desvalorizadas. E o que Jacó foi fazendo no decorrer da sua vida? Jacó acabou desenvolvendo nele uma personalidade escapista. E como é que a gente observa isso na vida de Jacó? Com alguns comportamentos que ele tinha. Primeira coisa, Jacó, ele queria ser invisível. Ele queria se apagar. E como é que a gente observa isso? Nós observamos que Jacó, ele era mais o quê? Cuidava de rebanhos, ele era mais caseiro. Então, geralmente, pessoas que são caseiras são pessoas que buscam um objetivo, elas buscam se isolar dos outros, se isolar e ter o cuidado de manter relacionamentos sociais. Justamente por quê? Porque não querem sentir a dor da ferida, da rejeição novamente. Então, Jacó era alguém muito caseiro, que buscava realmente um isolamento. Então, essa é a primeira característica de alguém escapista. Você tem feito isso em sua vida? Tome cuidado, não se isole. Segunda característica de alguém escapista. Alguém escapista busca a aprovação dos outros. Olha só, Esaú e Jacó, eles eram irmãos gêmeos. E algo interessante que aconteceu durante a gestação deles dois, e que é descrito nas escrituras, que parecia que eles brigavam dentro da barriga da mãe. E tinha uma profecia, inclusive, a respeito dessa situação. Mas eu quero te mostrar uma outra perspectiva. Olha só, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, a gente tem a capacidade de sentir aquilo que ela sente, aquilo que está acontecendo no exterior. Então, provavelmente, eles eram filhos muito desejados. Rebeca queria muito ter filhos, Isaac também. Mas lá na cultura dos judeus, eles dão certos privilégios para o filho primogênito. Então, olha só, quando houve o nascimento dessas crianças, Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. E vocês acham que isso foi à toa? Não foi à toa. Provavelmente, Rebeca e Isaac conversavam entre eles sobre quem seria o filho primogênito. Não é verdade? Então, vocês acham que as crianças não sentiram essa emoção quando estavam no ventre da sua mãe? Com certeza sentiram sim. Então, olha só o que aconteceu. Tanto é que na fase adulta, Jacó ele acabou comprando o direito de filho, o direito da primogenitura do seu irmão, através de um ensopado, de um prato de lentilhas. Por quê? Porque internamente ele queria o quê? Ser valorizado, ele queria a aprovação das pessoas. Então, ele com o direito de filho primogênito, ele seria visto na cabecinha dele. Então, desejo de aprovação dos outros é uma característica de pessoas escapistas. Uma outra característica que a gente observa é o medo do pânico. Pessoas escapistas têm medo do pânico. E para que isso não aconteça com elas, elas vão buscar fugir. E foi justamente aquilo que Jacó fez quando ele enganou o seu pai e o seu irmão. Jacó, ele buscou fugir de uma situação. Ele não quis encarar as consequências do seu ato. E o escapista, ele foge. Ele não quer encarar a realidade. Aí vocês podem me dizer, para quem já conhece a história, mas os pais que mandaram ele ir para a casa do tio porque o irmão ia matar ele. Eu quero te dizer que ele, enquanto adulto, ele não deveria ter fugido. Ele deveria ter encarado a situação que aconteceu, porque ele teve responsabilidade nessa situação. Mas pessoas escapistas não querem encarar a realidade, porque elas preferem o quê? Fugir, porque elas querem evitar coisas piores na cabeça dela. Então, olha só uma outra característica que nós observamos na vida de Jacó. Jacó, quando fugiu, ele foi morar com seu tio Labão
E Jacó, durante muitos anos, ele se anulou a si mesmo. Tanto é que lá em Gênesis, no capítulo 30, no versículo 30, ele chega para o tio dele, já cansado, e vira para o tio dele assim: até quando eu vou continuar trabalhando para o Senhor e não vou trabalhar para minha família? Isso é típico de pessoas escapistas, porque vai ter uma hora que você vai se cansar, porque você precisa olhar para si mesmo. Então, pessoas escapistas se preocupam com os outros, com a vida dos outros e não cuidam da sua vida, não se preocupam com os seus sonhos, com aquilo que é importante para elas. Você já entende que você precisa dar importância para aquilo que é importante para você também? Entenda que as pessoas têm as suas questões e que você não vai resolver a vida de todo mundo. Isso é atitude de pessoas escapistas, tá? E para finalizar aqui nosso vídeo, eu quero ler uma passagem que tem lá no livro de Jeremias, na verdade uma promessa que o Senhor faz à cidade de Sião que estava destruída. Ele diz assim, ó: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Essa é a promessa que o Senhor tem para você, se você tem a ferida emocional da rejeição em seu interior. O Senhor está te dizendo que Ele vai curar essa ferida. Você só precisa confiar nele, descansar nele. E algo interessante que nós vemos nessa passagem é o seguinte: Ele diz: olha, eu vou reconstruir em cima das ruínas. Olha só o que o Senhor faz. O Senhor vai usar essa tua ferida da rejeição para reconstruir a sua vida novamente, para dar um significado novo à sua vida, porque essa ferida aí da rejeição, ela te proporcionou algo no seu interior que talvez você não tenha nem noção. Eu quero te dizer que pessoas que sofrem da ferida da rejeição, elas criam uma estrutura interna dentro delas. Exemplos: elas são pessoas extremamente criativas, são pessoas que têm uma capacidade resolutiva imediata, são pessoas que têm a capacidade muito grande de trabalhar sozinhas. E são pessoas que, inclusive, conseguem ser felizes ainda que não estejam rodeadas de outras pessoas. Não é que essas pessoas se tornam egoístas, mas, na verdade, elas desenvolveram, por conta da ferida emocional da rejeição, uma estrutura como se fosse de uma fortaleza. Por isso que a palavra do Senhor em Jeremias, ele fala a respeito de Sião, que ele iria reconstruir a partir das suas ruínas. E o Senhor está querendo te dizer aqui hoje que Ele vai reconstruir a sua vida, ainda com essas ruínas que a rejeição lhe proporcionou. Ele está querendo te dizer que você precisa apenas confiar nele e entender que essa ferida, ela pode ser curada sim, e que Ele está te propondo, você só precisa confiar. E não precisa mais viver como escapista. Você tem o direito de existir sim, porque você é amado por Ele. Se alguém não te ensinou a amar ou a se amar, Ele te ama. Ele quer te ensinar o amor verdadeiro. Ele quer te dizer que você é amado, você é valorizado, a tal ponto que Ele entregou a vida do Filho dele por amor a você. Então eu quero dizer a você, se você conhece alguém com essa ferida, que você consegue identificar nessa pessoa ou em você mesmo essa ferida, eu quero te dizer, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que elas possam compreender a máscara na verdade que ela tem usado para tentar se ofuscar o brilho que Deus tem sobre a vida dela ou dele. Não deixe de curtir o nosso vídeo e não deixe de estar aqui conosco na próxima semana, identificando uma outra ferida e a máscara que geralmente nós acabamos por usar. Que Deus te abençoe. Tchauzinho.